寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder me dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né? A teoria de hoje é: e se o Trotsky tivesse governado a União Soviética? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? E eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes, mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões. E às vezes um fato ou outro específico aí de algum país ou região específica, beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, né, creio que isso dispensa contexto, né? Durante a Guerra Civil Russa, o Stalin e o Trotsky estavam do mesmo lado, mas depois que o Lenin morreu, tanto Stalin quanto Trotsky estavam disputando o poder e Stalin assumiu o poder e depois mandou zerar o Trotsky lá no México, né? Mas como é que seria se, em vez de Stalin ter assumido o poder da União Soviética, o Trotsky tivesse assumido ali depois do Lenin? Então é isso que nós vamos ver agora. Bem, ok, né? Vamos supor aí que acabou a Guerra Civil Russa e tal, o Lenin já foi de base e quem passou a assumir foi o Trotsky, né? Muito provavelmente, né, já teríamos um outro conflito logo em seguida, ou então uma série de incidentes, né? Pois eu acredito que o Stalin não iria aceitar isso e eu acredito que também, né, o Stalin teria meio que os seus próprios soldados, né, meio que sua própria milícia, facção, grupo, chamem como quiser, né. Então eu creio que beleza, né, eu acredito que a partir aí, no início, o Trotsky não ia fazer nada, nem Stalin, porque, né, ambos iam estar esgotados, né, e equipamentos escassos por causa da Guerra Civil Russa. Mas eu acredito que a partir aí do início dos anos 30 ou até 1933, eu acredito que o Trotsky, né, já poderia começar a reformar a União Soviética à cara dele. E apesar do Trotsky não ser, como eu posso dizer, alguém tão violento, talvez, né, quanto Stalin, isso não significa que o Trotsky também era flor que se cheire, né, porque ele também era a favor de expurgo, né, de governos contrários, ideias contrárias, né? Então os mencheviques aí, esquece, se eles tentassem diálogo com o Trotsky, pode ser que alguns ou outros ali conseguissem, mas sua grande maioria ali ia de base, né, iam ser todos empacotados. Então, né, eu acredito que em 1934, eu acho que o Trotsky também já ia começar ali começando a expurgar já as grandes pessoas, né? Isso inclui Stalin, né? E com certeza ele, sabendo ali da Alemanha Nacional Socialista, como já li em várias fontes, ele detestava o Adolf, né? Então provavelmente ele, né, a gente vai trabalhar nisso mais tarde, beleza? Então já em 1934, né, eu acredito que ele ainda poderia começar a tentar expandir ali a União Soviética, né, uma vez que Stalin era mais isolacionista e o Trotsky, por incrível que pareça, era mais expansionista. Mas eu acho que nesse momento ele não teria muito o que fazer na Ásia. Aliás, minto, né? Talvez na China ele poderia sustentar alguma facção contrária ao Chiang Kai-shek, mas também não só ao Chiang Kai-shek, e sim ao Mao Tse-tung, né? Então ele poderia sim acabar pegando ali algum senhor de guerra e literalmente comprando esse senhor de guerra, né? E enfim, moldando aí como ele
achar melhor. Então a Guerra Civil Chinesa basicamente, né, iam ter 4 frentes: Mao Tse Tung, Chiang Kai-shek, Senhores da Guerra e uma facção trotskista. É a coisa mais exótica na China. Então, né, ok, e eu acho que a partir desse momento, né, ele iria começar a tentar se expandir ali mais para a Ásia Central, mais precisamente ali falando para o Afeganistão, o que eu acho que não daria certo em hipótese alguma, né? Afinal, vai mexer com a religião ali a religião sagrada ali dos outros, vai tomar bala. Já na Polônia, ele provavelmente tentaria uma outra ofensiva, né? Tentaria sustentar grupos comunistas, e eu acho que até poderia surtir algum efeito, causando ali alguns incidentes, né? Mas eu acho que devido ao governo polonês já estar esperto ali com a União Soviética, eu acho que muito capaz, né, deles já conseguirem combater essa insurgência comunista. Também eu acho que ele sim sustentaria grupos ali contra colonialistas, né, principalmente não só na África, mas no Sudeste Asiático, como a Indochina e tal, mas aí já seria um pouquinho mais difícil, vamos trabalhar nisso depois, né? Enfim, já em 1936, com o início da Guerra Civil Espanhola, né, ou então já para 1937, aliás, minto, vamos voltar aí para 1936, né, porque eu acredito que durante a Guerra Civil Espanhola, o Trotsky ele realmente poderia acabar até mesmo mandando tropas ali para a Espanha, né, para colaborar ali com os comunistas, ou então mandar um estrategista, mandar armamento, mostrar um apoio direto. Isso, lógico, poderia dar um certo trabalho para o Francisco Franco, poderia. Então, eu acredito que Franco, assim que ganhasse a guerra, iria romper as relações aí com a União Soviética. Já no Japão, em 1936, também estava tendo diversos incidentes, né? Ode Toshou, alguma coisa, incidente de fevereiro de 36, né? Então, o que eu ainda pretendo fazer um vídeo sobre, eu acredito que, e como eram 5 grupos basicamente diferentes, mas com o mesmo ideal em comum, eu acredito que um deles, né, Trotsky, poderia também influenciar ali para o comunismo, já que alguns eram sustentados ali por uma oligarquia. Então o Trotsky poderia acabar assim sustentando um desses grupos ali para tentar derrubar a monarquia. Só que apesar desses 5 grupos diferentes, mas com o mesmo ideal, esses 5 grupos na vida real, todos eles eram pró-monarquia, mas eles eram anti-guerra na China, então eles estavam querendo causar uma guerra no Japão para tirar os soldados da China. Então eu acredito que Trotsky poderia ver nisso uma oportunidade, ver nisso meio que uma ideia socialista e juntar ali dinheiro e sustentar um desses grupos aí, né? Só que eu acredito que isso causaria um rompimento, né? Pois socialismo e monarquia não combinam. Então eu acho que Trotsky, apesar de poder mandar um general ou outro, um conselheiro ou outro, né, esses conselheiros seriam presos, esses conselheiros seriam talvez até mesmo empacotados, e novamente o Japão poderia acabar vendo isso, vendo uma ação direta da União Soviética e rompendo as relações ali com a União Soviética de Trotsky. Já a China, eu não opinei muito, né, porque como já estava numa guerra civil e diversos senhores da guerra já tinham os seus apoiadores na Europa e na Europa, né? Na América não, mas na Europa. Então, basicamente, ia ser só mais um senhor da guerra sendo apoiado só por mais um país estrangeiro, né? Não ia mudar muita coisa na China. E já na Coreia também, né, ocupada ali pelos japoneses, aí sim Trotsky poderia acabar investindo pesado na questão de sustentar grupos aí de guerrilha comunistas anti-japoneses. Aí o investimento ia com força e os coreanos iriam aderir essa ajuda aí com força também. Já uma outra questão, né, adiantando um pouquinho, né, para a Segunda Guerra Mundial, eu acredito que assim que a Alemanha tivesse invadido a Polônia, a União Soviética iria invadir junto. Não que não invadiu na vida real, né, fora da teoria, mas eles até então tinham um pacto de não agressão. Então, eu acho que a União Soviética iria invadir a Polônia basicamente junto, entre aspas, com a Alemanha, não para eles dividirem a Polônia entre si, mas já
começar um embate direto entre a União Soviética e a Alemanha, né? E lógico, sem contar os outros todos os países ali que declararam guerra. Então, eu acredito que, lógico que no início a União Soviética poderia acabar perdendo, sim, mas não pelo fato, né, de que eles não estavam preparados para o ataque alemão, e sim pelo fato, né, de que devido a eles mandarem diversos generais, diversas peças, diversas logísticas aí para fora da União Soviética, isso poderia causar uma certa escassez, né? E principalmente de pessoas, pois um equipamento você repõe numa fábrica, né? Mas uma pessoa leva 9 meses até decidir se ela vai querer servir o exército, né? Enfim, ou então até achar um outro general, ou conselheiro, ou comandante à altura. Então isso iria dar um desgaste aí no exército soviético do Trotsky, né? E provavelmente teriam algumas rachaduras internas, pois poderiam ser que alguns fossem stalinistas, né? Uma vez que provavelmente muitos desses expurgos talvez não poderiam ter sido bem executados, ou então alguém, lógico, né? Um ou outro vai sempre escapar. Então, né? Eu acredito que a Alemanha provavelmente não avançaria com tanta facilidade assim na União Soviética, mas eles iriam avançando sim, tá? E conforme as coisas fossem chegando ali ao seu limite, né, a Alemanha também vai adentrando ao território da União Soviética de Trotsky. Como o Japão já não tinha aliança com um tratado de não agressão com a União Soviética, né, que os japoneses também fizeram em 1939, e como eles nem sequer tinham mais relações diplomáticas com a mesma, muito provavelmente, né, o Japão continuaria atacando a Mongólia, talvez até tentaria mudar a Mongólia de lado, mas eu acredito que através da Manchúria, né, o Puyi também e a Mongólia Interior, aí sim eles poderiam adentrar ali na União Soviética, talvez até mesmo atacando ali por Vladivostok. Então, lógico, né, depois o Japão ia tentar criar uma confiança, afinal estamos atacando aqui a União Soviética, e provavelmente eles, né, não vamos excluir Pearl Harbor aí da lista, né, não vamos excluir Pearl Harbor da teoria. Então, beleza, né? Guerra Fria acabou, Segunda Guerra Mundial acabou, perdoe, e com isso aí vem a Guerra Fria. Bem, o Trotsky já ia estar um pouco mais velho, um pouco mais desgastado, né? E bem, eu acredito, né, que quando os Estados Unidos tivesse pedido ajuda para a União Soviética avançar na Coreia, né? Eu acho que o Trotsky teria avançado sozinho, tá? Sem apoio americano, né? Afinal, ele não iria querer a presença dos Yankees ali dividindo a península, mas eu acho que isso iria ser muito custoso, tá? Eu acho que isso ia ser muito custoso em vidas humanas, né? E com certeza isso iria diminuir a popularidade ali do Trotsky. Lógico que diversos coreanos também iriam participar ali da treta contra os japoneses, né? Só que os soviéticos, eles também estariam lá, então, querendo ou não, iria sim ter um certo desgaste ali de vida humana, de equipamento. E lógico que os Estados Unidos iria ver isso também e iria avançar ali na Península Coreana. E eu não acredito que a União Soviética e os Estados Unidos iriam dividir a península no meio, tá? Eu acredito que poderia ficar meio desproporcional entre Estados Unidos e União Soviética. Eu acho que devido às baixas soviéticas na Península Coreana, eu acho que os Estados Unidos poderia acabar ocupando um pouco mais ali de espaço na Península Coreana, tá? Aí sim, vamos voltar aí para Guerra Fria, né? Ok, né? Segunda Guerra Mundial terminou, iniciou a Guerra Fria. Eu acredito que no momento as coisas iriam estar um tanto quanto ok, né? Talvez o Trotsky iria dar uma baixada ali, iria baixar um pouco a bola, né? Porque ele ia ver que a popularidade dele já não está aquelas coisas, que apesar do Exército Vermelho ser um pouco mais bem empenhado, mas eu não acho que ele em si, né, iria querer entrar em uma nova guerra.
Então eu acho que sim, ele poderia acabar sustentando novas guerras, né? Já a questão da Coreia, eu acredito que Kim Il-sung não iria ser aceito. Eu acredito que quem seria escolhido em vez do Kim Il-sung talvez seria até mesmo o Hokkai, né? Que era um coreano que já tinha uma facção ali soviético-coreana, eu já fiz vídeo sobre. Então, eu acredito que ele que poderia até mesmo governar a Península Coreana. O Trotsky, né, novamente, ele não iria escolher o Mao Tse-tung também não iria escolher ele. E aqui nós temos aí meio que 3 finais aí para a China, tá? O primeiro final seria que os nacionalistas do Kuomintang ganhassem a guerra. O segundo final seria que o Mao Tse-tung ganhasse a guerra. E o terceiro final seria que talvez um governo ali pró-Trotsky ganhasse a guerra. O que eu acho difícil. Então, devido ao Mao Tse-tung não ter apoio e a facção trotskista não ser forte o suficiente, eu acredito que provavelmente, né, o Kuomintang iria ganhar essa guerra. Mas devido ao fato dos soviéticos terem ocupado a Manchúria, eu acredito que o Trotsky, vendo que ele não iria conseguir colocar alguém dentro da China, alguém pró-Trotsky dentro da China, eu acredito que a Manchúria ocupada, né, ou parcialmente, ou alguma parte ali da Manchúria, poderia sim acabar fazendo parte ali da União Soviética. Então, com isso, né, teríamos mudanças na fronteira. Poderiam ter protestos, poderiam ter isso e aquilo, mas iria resolver tudo na porrada, tá? E eu acredito que alguns incidentes entre a China de Kai-shek ou de Mao Tse-tung na fronteira ali da Manchúria Soviética poderia acontecer sim, tá? Deles reivindicando a Manchúria de volta. Beleza, né? Já no Vietnã, eu acredito que não mudaria muito, no Camboja nem no Laos também não mudaria muito, né? E quando Trotsky morresse, vamos supor que ele tenha falecido no início dos anos 60, eu acredito que a União Soviética, que não era isolacionista no tempo de Stalin, e também já não tinha um culto à personalidade, creio eu, né? Não acho que o Trotsky iria ter um culto à personalidade. Então, eu acho que muito provavelmente, né, a União Soviética já tomaria rumos mais democráticos. Não acho que Fidel Castro talvez existiria, muito talvez sim, talvez não, depende de como seria o sucessor ali do Trotsky, mas eu acredito que seria uma pessoa um pouco mais diplomática, né, do que o Nikita Khrushchev, né, uma vez que quando Stalin era mão de ferro, aí sumiu Stalin, começou a União Soviética a entrar em um período mais diplomático. Então, eu acho que a diplomacia na União Soviética iria acabar sendo um pouco melhor, tá? Pelo menos em relação com os países estrangeiros. Dentro da União Soviética poderia ter porradaria à vontade. Então, mas eu acho que pelo fato também, né, de que da União Soviética tá se abrindo um pouco mais cedo do que se abriu no tempo de Stalin, eu acho que muito mais protestos poderiam vir a acontecer, né, dentro dos países aí colonizados pela União Soviética. Eu acho que a União Soviética poderia acabar rompendo, talvez ou até mesmo em 1987, ou então arriscando em 1985, né, sendo que os protestos aí poderiam ter começado já em 1980, né, ou então 1983. Muito provavelmente. Já a questão da China, a Manchúria provavelmente voltaria a fazer parte da China. Caso a China tivesse alguém trotskista, a China talvez hoje tomaria rumos mais democráticos, talvez uma social-democracia, um centro-esquerda, não necessariamente uma direita, mas acho que uma centro-esquerda seria adotada ali pela China, talvez se fosse, né, pró-Trotsky, mas eu acredito que não seria pró-Trotsky, né? Japão e outros países provavelmente demorariam para restabelecer umas relações aí com a Rússia, né? Um acordo de paz entre o Japão e a União Soviética ou um reconhecimento formal das fronteiras poderia ter se adiantado.
Eu acho que a Rússia passaria sim por um período militar, mas eu não acho que Boris Yeltsin talvez assumiria, talvez poderia assumir outra pessoa em vez do Boris Yeltsin e consequentemente talvez o Putin nunca tivesse, né, assumido, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, mas por favor, só dê aqueles créditos. E comentem aí, né, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Beleza? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Veja os vídeos do card de descrição. Quem puder dar aquele apoio também, eu agradeço. E me siga nas minhas redes sociais. O link vai estar na bio, junto com Insta, Discord e página do Facebook. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!